Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós falaremos aqui então do relatório de cronograma, né? Nós já falamos a respeito do relatório gerado a partir do projeto versus pedidos que faz com que nós tenhamos clareza do comportamento do processo. E esse aqui tem a ver com o cronograma. Então, quando que se inicia a conferência técnica e quando que a postagem, né? Tendo em vista de que inicialmente nós temos um relatório de previsão, né? E depois do pedido postado, né? Depois de todos os projetos postados, nós conseguimos ter também o comparativo do previsto, né, com o realizado, tá? Então, nesse exato momento, no dia 12/5, nós temos esses 3 clientes, né, que estão aqui sendo representados aqui nesse dashboard. Cada cliente possui uma quantidade X de ambientes, então cada ambiente tem uma média de X dias ali para ser desenvolvido, a partir do nosso padrão aqui em São Paulo, e aí isso gera uma previsão de postagem, né? Com base nisso, nós temos algumas datas específicas de entrega, né? Mas antes de falar dessas datas específicas, a partir desse gráfico nós conseguimos ver se o nosso time está, como é que está, né? Ou melhor, como vai estar o nosso time com com essas tarefas, né? Vai ter tarefa sobreposta, a gente vai conseguir ter uma folguinha entre uma tarefa e outra para fazer algum outro projeto, enfim. Então, esse dashboard nos favorece nesse sentido, para ver qual as SPs que estão sobrepostas e o que a gente tem que fazer, tem que ter de estratégia para eliminar essa situação e evitar um gargalo lá no comportamento do processo. Como a gente já viu, um gargalo no processo é quando a gente tem um volume muito alto de projetos em uma determinada etapa. Beleza? Então, para a gente ter uma informação mais precisa de cada SP, a gente simplesmente abre aqui lá no nosso BI, que nós vamos ter a informação na sua totalidade, né? Isso se refere aos ambientes especificamente, então cozinha, área de serviço, etc e tal, beleza? Então, na medida que a gente vai alimentando essas informações diariamente, nós temos um registro se a previsão que nós temos de postagem foi cumprida ou não. Se foi cumprida, isso significa que nós estávamos dentro do prazo. Se não, alguma coisa no processo aconteceu. Nós estamos, inclusive, melhorando essa questão das datas, né, juntamente ali com a nossa central, para que essas informações sejam de fato reais, no sentido de atrasado ou não, né? Se estávamos em dia com um determinado projeto ou não, partindo do ponto em que nós temos X dias corridos ou úteis para desenvolvimento de algum projeto. E esses dias úteis ou corridos são computados somente os dias da conferência técnica, tá? Então, esses detalhes estão sendo ajustados nesse momento, né? Lembrando que a data desse relatório é do dia 12/5, né? Hoje, precisamente. Então, daqui uns dias pode ser que a gente tenha conseguido essa melhoria no nosso sistema para que essas informações de previsto e realizado estejam funcionando perfeitamente para numa eventual reunião, poder justificar o departamento técnico com relação aos cumprimentos dos prazos, né? E defender o time, né? Que a gente percebe que muitas vezes nós precisamos fazer isso por conta
do restante dos outros profissionais que trabalham aqui conosco, que não tem a noção, não tem noção dessa profundidade que é o serviço, né, que é planejado. Então, nós nos vemos muitas vezes nessa situação de termos que justificar pontualmente, especificamente, a situação dos conferentes técnicos por conta dessa má compreensão do processo. Então, esse gráfico vai muito nos ajudar a justificar esses pontos todos. Combinado? Então, mais a seguir, o que nós temos aqui? Ó? Cada conferente tem uma relação, nesse caso, como nós estamos vendo, tem um cliente para cada conferente, tá? Então, cliente Heitor, né? Então, no dia 5/5 de 2025, foi quando esse projeto, né? Esse projeto aqui, ó, ele entrou para a conferência técnica. Então, a partir dessa data, nosso prazo começa a contar. Então, nós estamos utilizando ali o parâmetro de dias úteis aqui na soma, mas vai ficar mais claro na medida que nós formos avançando. Então, dia 5/5 de 2025, esse projeto entrou, né, o projeto comercial entrou para a conferência técnica, poder realizar a sua conferência de fato, que é fazer contato com o cliente para poder agendar a medição, prosseguir com a medição, fazer o detalhamento técnico, enfim, todas as etapas pertinentes à conferência. Então, dia 5/5 de 2025, esse projeto comercial entrou na conferência técnica, na aba conferência. E aí nós temos algumas datas, né, de previsão. Então, dia 8/5 de 2025 é a data máxima para nós entrarmos em contato com o cliente e agendar essa medição, tá? Então, são 3 dias úteis ali a partir do dia que esse projeto chegou em conferência. E aí nós temos um parâmetro aqui que nós precisamos medir em até 5 dias úteis. Então, seria dia 13/5. E aí tem um outro parâmetro, né, dentro de cada pedido, que é uma verificação dessa data, uma verificação dessa data aqui, para definição dessa data do dia 29/5, que é mais ou menos assim. Só para contextualizar, esse enviar é enviar os projetos para aprovação do cliente. Depois que a gente envia esse projeto para aprovação, basicamente sai, né, da nossa responsabilidade, né? Nós não temos tanto poder de controle assim. Então, dia 29/5 é a data que nós precisamos enviar esses projetos para postagem. Mas tem uma condição. Esse enviar, ele leva em consideração a quantidade de ambientes que se tem no pedido. Então, o parâmetro que nós temos é, para cada ambiente, nós precisamos de 2 dias úteis para o desenvolvimento do detalhamento técnico, do projeto técnico. Então, mediu no dia 3/5, se eu tenho um ambiente, dia 14/15/5, por exemplo, eu estaria enviando esse projeto para aprovação. Esse projeto do Heitor tem alguns ambientes, né, 6 ambientes mais ou menos, eu acho. E aí eu pego esse número de ambientes, multiplico por 2, que é a quantidade, a capacidade produtiva média dos nossos conferentes, tanto São Paulo quanto outros estados, e nós definimos a data que nós precisamos enviar o projeto para aprovação, nesse caso, dia 29/5. Se o cliente assinar esse projeto no mesmo dia, né, isso é uma situação que a gente começa a colocar o cliente já como parte desta postagem, né, como parte do cumprimento desse prazo. E aí, se ele assinar no dia 29/5, que foi o dia que nós enviamos o projeto para aprovação, no dia 30/5 de 2025, nós conseguimos realizar nessa postagem, ou seja, um dia útil após o envio do projeto técnico. Nesse caso, então, como nós estamos no dia 12/5, nós temos até o dia 30/5 para realizar essa postagem, né, o saldo de dias ali na conferência, o saldo de dias aí são 126, a partir da abertura da SP, tá? A partir da abertura da SP, então nós temos 126 dias, né, que já se passaram desde a abertura da SP. Como a postagem desse projeto é dia 30/5, nós estamos no dia 12/5, aparece uma situação ali
que é no prazo. Então, como que a gente pode usar essa informação a nosso favor? É lógico que tem algumas melhorias a fazer no nosso sistema, né, com relação a essas datas, mas olhando essa situação, nós conseguimos dar prioridade aos projetos que estão atrasados, com a situação em atrasado, e olhando sempre os prazos, né, para enviar os projetos para aprovação, para que a gente não caia no erro de cobrir um santo e descobrir outro. Então a gente consegue fazer essa jogada de forma mais precisa, né, o que o intranet não consegue, pelo menos eu, né, de tantas vezes que eu já tentei fazer isso pelo intranet não consegui, né, essa informação hoje muito me ajuda, tenho certeza que pode ajudar vocês também. Então, projetos que estão atrasados, né, eles podem receber uma prioridade tal, né, de forma que eu consiga respeitar também os outros projetos para a gente não ir resolvendo somente os projetos que estão atrasados e deixando outros projetos que estão no prazo atrasarem também. Beleza? Então, tenho essa primeira situação, e aí eu tenho do próximo conferente, que é o cliente Collins. Então, esse projeto chegou no dia 12/3, nós tínhamos até o dia 15/3 para agendar, né? Então, até o dia 20/3 para medir, dia 26/3 para realizar o envio desse projeto, e até o dia 27/3 para postar esse projeto. E aí, nós temos um saldo de dias de menos 138. Então, esse projeto aqui está atrasado. Com base no quê? Com base nessa informação prevista, né? A data de conferência está 12/3, e essa sensação que o cliente tem. Porém, o que está acontecendo aqui? O nosso número de dias em obras, ele está gerando um certo conflito ali. Inclusive, estou nesse exato momento tratando com a Vera para poder corrigir o que a gente tem que fazer para que essa informação saia de fato certa. Por quê? Muito embora a data do dia 12/3 de 2025 foi de fato quando o designer postou esse projeto enviou esse projeto para a conferência técnica. Quando esse projeto entrou na conferência técnica, automaticamente, né, nós fizemos contato com a designer e verificamos que esse ambiente estava em obras. Todos os ambientes desse cliente estavam em obras, então nós mudamos a etapa para obras. Ou seja, na teoria, os nossos dias, né, corridos ali, eles tinham que ser transferidos para a obra, o que não está acontecendo por algum motivo ali que a gente está tentando desvendar esse mistério, né? Enfim, esse detalhe está sendo verificado e acredito que essa semana ainda a gente consegue ajustar para que a nossa situação esteja de fato coerente. Beleza? Mas se tivesse de fato passado no dia 12/3 o projeto para a conferência e não tivessem obras, de fato a gente comeu bola aqui, esqueceu de conferir esse projeto, a situação real era de que este projeto estava atrasado, nós precisaríamos dar uma atenção, porque a postagem era para ter sido realizada no dia 27/3, como está apresentando aqui, ok? Próximo caso é dessa cliente Edna. Então, esse é um cliente antigo, né? Esse projeto caiu para a conferência no dia 23/12 de 2024, né? Nós já estamos no mês 5, né? Então, o saldo de dias aqui tá bem fora, né? Tudo isso porque ele ficou vários dias em obras, tá? Então, essa situação aqui de atrasado é uma consequência desses dias em obras que não estão sendo calculados corretamente dentro do sistema. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo de errado aqui, né, no preenchimento das informações, ou talvez tenha uma melhoria para ser feita dentro do sistema. Beleza? Então, essas são as informações que a gente pode utilizar para acompanhamento, né, dos prazos, para verificar se tem alguma coisa atrasada, se os projetos estão em dias, se estão em dia ou não. Então, é basicamente isso, é uma ferramenta simples, né, que todos os dias ela é alimentada pelo relatório do intranet Projetos versus Pedidos.
e já está inteiramente automatizada, né? Como eu já falei, é necessário somente fazer um ajuste ali nos dias de obras que funcionará perfeitamente para nossa análise e monitoramento e acompanhamento dos processos de conferência técnica. Espero que ajude vocês, fiquem com Deus e estou à disposição aí para algum tipo de melhoria que vocês tenham a me passar também. Até breve.